Olá pessoal, eu quero fazer esse vídeo pois eu recebi esse comentário em uma das minhas postagens e quero fazer alguns esclarecimentos quanto à lei de alienação parental e a culpabilização da vítima de violência doméstica. A alienação parental aludida na lei é um conflito entre pais de uma criança ou adolescente em situação de separação, onde um deles, o alienador, usa o filho contra o outro, o alienado, levando-o a rejeitá-lo. Então, as sequelas emocionais ocasionadas, elas são conhecidas como síndrome da alienação parental, causadas pela implantação de falsas memórias com manipulação de informações. Em alguns casos, o alienador ele incorre na prática de falsas denúncias de maus tratos, de abusos sexuais ou de outras espécies, objetivando apenas dificultar a convivência do filho com o genitor alienado. Particularmente, eu sou contra a lei de alienação parental e calme-se porque eu vou explicar os motivos. Primeiramente, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já protege a criança de situações que violem sua integridade física e psicológica e até mesmo a exposição ao vexame. E segundo, pois a síndrome de alienação parental foi uma doutrina criada por Richard Gardner para defender pedófilos perante o sistema de justiça. E não há provas científicas da interferência na formação psicológica da criança prevista na Lei 12.318 de 2010. E a tese de alienação parental ela é muito utilizada em processos judiciais como estratégia de litigância abusiva com a finalidade de quebrar a resistência da vítima de violência doméstica para que ela ceda às vontades do agressor. E se formos nos apegar a estatísticas e dados, essa lei vira um perfeito mecanismo de violência contra a mulher. A lei ela criou um estereótipo da mãe como uma mulher ressentida, vingativa, que quer destruir a figura paterna e afastar a figura do pai. Segundo a doutora Analícia Martins de Souza, na maioria das vezes, e 89% dos casos, para ser mais específica, não há sequer a comprovação da alienação parental em processo. Então, o medo de perder a guarda do filho, como uma forma de punição que é prevista na lei de alienação parental, faz com que a mulher ela seja reinserida no ciclo de abuso e violência, porque ela terá que ter contato com o seu agressor e a criança um convívio com o homem violento e até, por vezes, testemunhar essa violência. E a lei de alienação parental, ao meu ver, ela não atende o melhor interesse da criança, porque a criança ela é objetificada na medida que ela passa a ser o objeto da punição. O juiz ele não atribui a guarda ao genitor que detém melhores condições nesse caso, mas sim aquele que ganhou uma acusação, seja ela verdadeira ou não. Então, a ONU, o Comitê de Peritos e Mecanismos de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará, a Associação de Psiquiatria Americana, a Associação de Psicoterapia Europeia, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público Federal, o Conselho Federal de Serviço Social, todos são contra a lei de alienação parental.
Mas eu entendo o comportamento dessa mulher ao proferir esse comentário, pois a tradição patriarcal nas sociedades ocidentais, reforçada inclusive pela formação católica, contribuiu ao longo do tempo para a estruturação e definição rígida dos papéis sociais de homens e mulheres. Os cuidados com os filhos ficariam ao encargo das mulheres, uma vez que eram em seu corpo concebidos. Já aos homens caberia o sustento econômico do grupo familiar. Estudos recentes revelaram como esses papéis, tidos no imaginário social como naturais, permanecem sendo até hoje estruturados e reproduzidos nas relações sociais. A diferença de tratamento acerca das figuras parentais, ela se fez presente também no que tange ao divórcio e à guarda dos filhos. A legislação civil, ao instituir ali que após a separação do casal, um dos pais será responsável exclusivo pela guarda dos filhos, tendo o outro a possibilidade de visitá-lo, bem como de ser o fiscal de sua educação, né, fiscal da mãe, como disposto no Código Civil de 2002, situou pais e mães em papéis assimétricos. Dessa forma, contribuiu-se para a deserção do genitor não residente frente aos cuidados e responsabilidades com a prole, com os filhos. E aqui eu faço a ressalva que, apesar da regra hoje no nosso ordenamento jurídico ser a guarda compartilhada, ou seja, o compartilhamento de deveres do filho, na prática isso fica muito no papel e não se evidencia, pois os pais se colocam muitas vezes como mero visitantes do filho e fiscalizadores da mãe. E muitos abandonam o filho, inclusive afetivamente. Mas vamos aqui falar apenas no aspecto, então, da alienação. Então, vamos lá. O que eu percebo é que a lei de alienação parental é uma estratégia para anular a Lei Maria da Penha, que é uma das maiores conquistas das mulheres brasileiras, visto que o Brasil é um país extremamente machista e que ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. E segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em 2021, teve 3,67 mulheres mortas por dia só por serem mulheres no Brasil. E uma mulher estuprada a cada 10 minutos. Né? E dentro desse contexto todo, assim, se cria uma narrativa de que mulheres são vingativas e ressentidas pelo fim dos seus relacionamentos abusivos. E diga-se de passagem que 70% dos casos muitas vezes terminados por elas mesmas. Então, que querem destruir os homens, né? Usando os filhos para isso. Então, desculpem, mas os números, eles mostram que as mulheres são vítimas e não o contrário. Essas mulheres, quando percebem que estão em um ciclo violento e enfim têm forças para sair desse relacionamento, muitas obtêm medida protetiva de urgência e acreditam que terão enfim paz e o inferno está só começando. São perseguidas, abusadas, violadas, mesmo após a dissolução conjugal. E é nesse momento, né, que o homem abusivo, que sempre a violentou, vai se utilizar da lei de alienação parental para perpetuar
ainda mais violência contra essa mulher, e muitas vezes com auxílio do Estado. Então, com medo de perder a guarda, ela passa a ter contato com esse abusador, facilitando a violência moral e física e até mesmo o feminicídio, além do contato por outros meios, facilitando a violência psicológica, enfim. Então, podemos notar como uma lei pode, de uma forma tão cruel, anular toda a proteção trazida pela Lei Maria da Penha, ao obrigar mulheres vítimas de violência doméstica a terem contato com seus próprios agressores. E aí eu vejo um comentário como esse de uma mulher, né? É realmente preocupante. Então, vamos aos números, então. Se ela ainda não está convencida, vamos aos números. 89% das acusações de alienação parental são falsas. Banalizaram a alienação. Hoje, qualquer coisa a mãe é alienadora, pois o homem abusivo sabe que isso cola lá na justiça. Aí, quando se chega ao fim de um processo judicial, percebe que as acusações eram falsas. Por isso, né, inclusive o Conselho Nacional de Justiça fez um protocolo sobre julgamento de perspectiva de gênero. E uma das atenções que é colocada para os magistrados é de que existem, sim, homens que usam a lei de alienação parental falsamente só para violentar mulheres. E olha, a violência psicológica aqui, só da mulher ter o temor de perder a guarda dos filhos. Isso acaba com a mãe, acaba com a mulher. Qual o maior medo de uma mãe em um divórcio em relação aos filhos? A guarda. Enquanto a do homem, na prática, na maioria das vezes, é o medo do patrimônio, dinheiro, pensão. A mulher abre mão de tudo pela guarda dos filhos. E o homem sabe disso. E sabe como então atingir essa mãe. Então vem o terror psicológico. A alienação está na boca do mundo, como se qualquer pessoa fosse perita e mestre em alienação parental. Gente, quem avalia isso é um corpo de psicólogos, assistentes sociais. Mas o que me aterroriza é ver mulheres atacando mulheres com esse instituto, né? O que vemos na prática é mães solos exercendo de forma exclusiva os cuidados dos filhos e sendo aterrorizadas por homens abusivos que não conseguem se livrar nem mesmo com um divórcio, medida protetiva. Enfim, é um assassinato da psique da mulher e vemos que a grande maioria dos pais não exercem de maneira adequada os cuidados com os filhos, perdendo então o vínculo afetivo. E parabéns para aqueles que fazem a sua parte, né? Mas aí, fez a sua parte. A tarefa da mãe é permitir o convívio do pai com o filho. Elas não são obrigadas a passar por violência moral, psicológica, só para garantir essa convivência. Se o pai é bom, bem, gente, fique tranquila, pois as memórias afetivas com a criança, elas serão criadas e serão preservadas. Agora, o que não pode se imputar à mãe e vítima de violência doméstica a obrigação de conviver com mais atos violentos do homem abusivo. Até porque, minha senhora, não vem escrito na testa de ninguém, sou abusivo. A mulher, ela não tem culpa pelas agressões sofridas, pelas atrocidades. Gente, 5,5 milhões de crianças não tem sequer um reconhecimento da paternidade, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E outras tantas que têm o nome do pai são abandonadas afetivamente,
né? Então não existe assim uma maioria de pais incríveis, né? Se nós formos adentrar aí na questão de violência doméstica, me poupe, pois um homem que agride a mãe dos seus filhos, né? Lembrando que muitas vezes essa agressão ela vai ocorrer na frente das crianças, com certeza não é um pai maravilhoso. E esses dias eu vi um comentário de uma pessoa em uma rede social de mães solos, no qual essa pessoa ela falava que a mãe era uma alienadora, pois a criança tinha a figura de pai no padrasto. Bem, né? Se essa criança criou um vínculo afetivo com o padrasto, significa que ela já não tinha um pai, sim um genitor, um dono. Desculpa a palavra, mas pode ter certeza que se um pai ou uma mãe se dedica ao filho, nenhum pai ou mãe vai ser substituído por outra pessoa. O que se tem é um costume de imputar sempre à mulher a responsabilidade de tudo, inclusive da negligência paterna, dos abusos sofridos e até mesmo das agressões perpetradas por um homem abusivo. Basta, né, pessoal? Se já não é bastante essa mulher passar por essas agressões, ela vai ter que ser responsabilizada. E pior, responsabilizar a mãe por colocar os filhos no meio desse pé de guerra, como se ela tivesse realmente escolhido isso. Minha senhora, ninguém quer ser cativeiro de ninguém, ninguém quer sofrer abusos, ninguém quer apanhar, muito menos na frente dos filhos. Então vamos parar de infernizar a vida das mulheres agredidas e mães e vamos criticar o comportamento violento e abusivo do homem. Isso sim deve ser questionado. De acordo com dados de 2018 no Ministério da Saúde, a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência no Brasil. Em meio à pandemia de coronavírus, né? Sobre que esse quadro ele se agravou e as denúncias no Disque 180, né, que é o canal de violência doméstica, aumentaram em 40% em relação ao mesmo mês no ano de 2019, segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Fora os casos que não são notificados, né? E esse tipo de comentário tentando culpar a mulher pela violência sofrida, isso não pode mais ser aceito. E aqui eu vou deixar um alerta para as mulheres que estão entrando em um relacionamento. Tomem cuidado, mas tomem muito cuidado com o papinho da ex-louca, né? Pois a próxima louca pode ser você. E eu vejo na prática muitos homens abusivos usando até mesmo a atual companheira para atacar a ex-mulher ou a mãe de seus filhos. Então tomem cuidado para não serem usadas como massa de manobra de homem abusivo. Pois muitas vezes quem não aceitou o fim do relacionamento está infernizando esta mulher, é ele, né? Então tomem cuidado, prestem atenção no que as pessoas fazem, não no que elas falam. Parem de se atacar e procurem melhorar a comunicação, pois vejo muitas mães sendo perseguidas pelos ex-maridos, abusador, seus familiares ou até mesmo a atual companheira. Então tomem cuidado, né, gente? Tem reverberação penais para essas situações. Então não julguem a mulher. Parem de julgar a mulher como se ela quisesse essa situação de violência. Ninguém quer estar num ambiente violento, ninguém gosta de apanhar. Então
aqui ficou meus esclarecimentos. Eu espero ter ajudado com esse meu ponto de vista que eu trouxe sobre a lei de alienação parental, e que aqueles pais que estão assistindo esse vídeo procurem realmente serem participativos na vida e na criação dos seus filhos, e pegando a responsabilidade de criá-los, tá bom? Até mais, até a próxima.